Olá, eu sou o professor Eduardo Damasceno e estarei nesse vídeo falando sobre as 10 perguntas-chave sobre engenharia de software, baseado no livro do Ian Somerville, Software Engineering. Nós estamos utilizando a versão da edição global do Software Engineering, 10ª edição. Primeiro, o que é o software? Software, para nós, são programas de computador, incluindo a documentação associada a ele. São um produto que podem ser desenvolvido para um cliente específico ou para um propósito maior, um propósito geral de mercado. Também nós conhecemos que o software é todo programa executado por um computador, seja ele um celular, um dispositivo, como como um robô, por exemplo, como um dispositivo eletrônico que necessita de funções de interação com o usuário. E aprendemos também que o software é um conjunto de instruções que devem ser executadas para que o dispositivo eletromecânico, seja ele qualquer que for, execute uma certa funcionalidade. Quais são os atributos de um bom software? Bom, os atributos de um bom software devem ser, a funcionalidade, o desempenho que tem, que o usuário percebe o desempenho, além dele ser confiável, e ter uma maneira fácil de usar e para nós da engenharia de software conseguirmos manter, ou seja, adaptar, alterar, corrigir esse software. O software deve atender basicamente os requisitos funcionais solicitados pelo usuário. Deve atender a todos, sempre com o objetivo de facilitar a manutenção, de estimar cada vez mais a sua facilidade de uso e manter a sua eficiência. O software deve ser escrito de modo que ele possa ser evoluído, ou seja, à medida que as necessidades do cliente sejam ampliadas, o software deve acompanhar esta ampliação. O software também deve ser utilizável, ou seja, você vai construir ele de maneira que seus esforços sejam combinados para que ele possa ser utilizado por alguém. Se ele não for utilizado por alguém, seja esse alguém um ser humano ou algum outro software independente, não serve para nada. O software tem que ser confiável e não deve ocasionar danos nem físicos, nem virtuais, muito menos econômicos. O software não deve desperdiçar um recurso qualquer do sistema. Lembrando, sempre deve possuir eficiência e confiança. O que é, então, a engenharia de software? A engenharia de software, propriamente dita, é uma disciplina, um conjunto de elementos que disciplinam, organizam o conhecimento e estão disponíveis para que nós, da área de computação, vou falar de maneira geral da área de computação, consiga manter a preocupação no conceito de produção de software. Ou seja, se pudéssemos produzir pacotinhos de farinha, tínhamos uma engenharia de pacotinhos de farinha. No caso, nós temos uma engenharia que se preocupa na produção de pacotes de software. A engenharia de software é a criação e a utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter uma maneira econômica, confiável, e principalmente otimizada na produção de softwares para máquinas reais. A engenharia de software também é conhecida como uma área da ciência da computação voltada especificadamente no desenvolvimento, manutenção, criação de software e tecnologias associadas a software, visando a organização, produtividade e qualidade de produto.
Quais são as principais atividades da engenharia de software? A especificação de software, basicamente, o desenvolvimento exclusivo do software, a programação, a validação e a evolução do software. Pensando nisso, podemos dizer que é um processo de desenvolvimento de software. Esse processo de desenvolvimento pode ser visto como um conjunto de atividades que são organizadas, pensadas principalmente e adequadas para que o software a ser desenvolvido possa ser, né, programado, pode ser testado, pode ser editado e, principalmente, pode ser acompanhada a sua evolução. Alguns objetivos nós temos dentro do processo de engenharia de software, que é o processo de desenvolvimento de software, que é a definição das atividades, né? Que é a organização das pessoas, dos grupos em si, a padronização dos processos que essas pessoas executam. Qual é a principal diferença entre a engenharia de software e a ciência da computação? Quem está dentro de quem? A ciência da computação, ela foca a teoria e os fundamentos. Já a engenharia de software preocupa-se com o lado prático do desenvolvimento de software, principalmente com o que a gente chama de delivery, ou a entrega de pequenos softwares ou de softwares maiores para que esses softwares sejam úteis para alguém. A ciência da computação basicamente se preocupa em estudar, em definir os limites, em utilizar a matemática da computação. Isso envolve, quando a gente fala da matemática, isso envolve a abstração, a forma de você resolver problemas, né? Então a gente chama isso de abstração matemática, que são as formas de representar conceitos, objetos, né, que são do mundo abstrato e agora passam a ser reais dentro da computação. Nesse sentido, podemos dizer que a computação está muito mais próxima da matemática, que por diversos domínios ali estão sempre andando em conjunto. Já a engenharia de software começa seu trabalho valendo-se da ciência da computação, porque ele utiliza dessas abstrações, dessas implicações, dessas técnicas de otimização para construir melhor um software. Melhor dizendo ainda, a engenharia de software visa descobrir como organizar e desenvolver uma solução, na qual a matéria-prima é um conjunto de códigos, com uma certa inteligência embutida numa forma algorítmica. Qual a diferença entre a engenharia de software e a engenharia de sistemas? Bom, neste quesito, a engenharia de sistemas se preocupa com todos os aspectos de desenvolvimento de sistemas computacionais, incluindo desde a área de hardware até o processo de software. A engenharia é uma parte específica desse grande processo mais genérico. Quais são os principais desafios da engenharia de software? São diversos desafios. No entanto, lidar com o aumento da diversidade de demandas e a diminuição do tempo de entrega para um software confiável é uma das maiores desafios. Lidar com os sistemas legados, ou seja, os sistemas antigos e a diversidade com que esses sistemas necessitam estar sendo integrados com os novos sistemas, também é uma demanda. Nós devemos manter, corrigir, adaptar e flexibilizar os sistemas legados, os sistemas antigos, para os novos modelos de sistema. Nós temos uma heterogeneidade, ou seja, uma diversidade muito grande de sistemas operacionais e ambientes computacionais. Nós temos hoje a web, nós temos hoje os dispositivos móveis, nós temos hoje os dispositivos embarcados. Então, toda essa heterogeneidade deve convergir para uma produção de software que atenda esse leque, esse conjunto específico de ambientes computacionais.
também nós temos um grande desafio que está relacionado diretamente à entrega, ao delivery, o fornecimento de software. Quais são os principais custos ligados à engenharia de software? Por todo o processo de engenharia, nós sabemos que o custo é bem relevante. No caso da engenharia de software, né, o software, nós temos que lembrar que o software temos que customizar, utilizar ele, definir ele para um cliente. Então, o custo de customização para um cliente diferente para outro cliente. O custo de evolução do software, o custo de rejuvenescimento, ou seja, você tem um software que já está sendo utilizado para um cliente, mas ele vem de uma origem. Essa origem pode ser resgatada e adaptada para outro cliente. No entanto, existe um custo específico para esse rejuvenescimento de software. Os custos de software geralmente estão dentro do custo do desenvolvimento do sistema. E quando nós falamos do sistema, falamos também do arcabouço, ou seja, do conjunto base, que envolve tanto hardware quanto software. A engenharia de software está preocupada com o desenvolvimento do sistema e relacionada diretamente ao seu custo-benefício. Sabemos que 60% do custo do software está relacionado, né? Aliás, 60% dos custos gerais da produção do software está relacionado diretamente ao desenvolvimento. E 40% estão relacionados diretamente aos testes de utilização do software e da validação deste software. 9. Quais são as melhores técnicas e métodos da engenharia de software? Essa é uma pergunta que, por mais retórica que seja, não há uma resposta definida. Enquanto os projetos de software devem ser gerenciados, desenvolvidos profissionalmente, técnicas diferentes são adequadas para vários produtos, vários tipos de sistemas que são diferentes. Por exemplo, os jogos devem ser sempre desenvolvidos usando uma série de protótipos, enquanto os sistemas de controle crítico, por exemplo, de segurança, biomédico, de saúde, requerem uma segurança e requerem uma especificação de recebimento e envio de informações de uma maneira diferente das dos jogos. Portanto, uma técnica para um tipo de software, jogo, não funciona no mesmo escopo, no mesmo conjunto de requisitos que são necessários para um sistema de informação médica. Portanto, né, não podemos dizer que uma técnica é melhor do que a outra. Vai depender diretamente do contexto e da aplicação deste software. Quais são as diferenças que foram feitas a partir da internet na engenharia de software? A internet facilitou diversos serviços, tornou, principalmente, o software disponível para qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar. E, portanto, os sistemas eles devem ser pensados nesta premissa, no qual podem ser acessados, podem ser usados de diversas plataformas, seja uma plataforma mobile, né, no seu celular, no seu smartphone, numa plataforma do seu computador, no seu PC, ou numa plataforma que convirja entre uma informação de um ambiente para outro. O desenvolvimento de sistemas baseados na web gerou importantes avanços, tanto para a linguagem quanto para reuso de software e, principalmente, separou o software em pequenas camadas. Uma camada chamada front-end, que é responsável pela o design da beleza, o design da interação, para o projeto arquitetônico, o projeto de tela, é o front-end. O back-end está responsável pela combinação desses elementos artefatos de tela com os dados, com a lógica de negócios.
né? E o armazenamento. E o middleware, o meio, o elemento principal que liga o front e o back, está preocupado basicamente com a interoperabilidade, seja ele num sistema web para um sistema mobile ou de um sistema desktop para um sistema web. E por fim, nós podemos criar uma certa taxonomia, uma organização para que possamos compreender melhor o uso e o propósito do software. Neste sentido, nós podemos classificar, né, o software por 3 maneiras. A primeira maneira é classificar ele pelo propósito de uso. O propósito de uso pode ser um software de programação, ou software ligado a um sistema, ou um software de aplicação. Um software de programação é aquele que você usa para construir um novo software. O software de sistema é um software que é programado para que o seu sistema operacional, seja ele no seu PC, como o Windows ou Ubuntu, o Linux, ou ele pode ser um sistema utilizado dentro de um smartphone, que pode ser o BlackBerry, pode ser o Apple, o iOS, pode ser até mesmo o Android. Ele é um software que faz funcionar uma máquina. Ou software de aplicação. Por exemplo, o PowerPoint, o vídeo que você está assistindo agora, pode ter uma aplicação textual, por exemplo, Word. Essa é uma classificação. A segunda modo de classificação é a classificação por definição de produto, que pode ser os produtos ditos genéricos, também conhecido como software em pacote, ou software de caixa, ou software de caixinha. Muita gente também conhece como software de prateleira, que ele é um software para um nicho específico. No entanto, ele é o mais generalizado uso desse software. Ou seja, se você faz um software genérico para uma farmácia, independente se ela é uma farmácia de homeopatia ou de alopatia, de remédio normal, né? Vamos falar assim, remédio dispensado por receita, esse remédio tem umas características, assim como os remédios homeopáticos. Este software ele não é customizado, ele é independente do tipo de produto que você venda para dentro de uma farmácia. Já um produto dito software proprietário ou produto customizado, ele tem algumas regras específicas, que no caso, para uma farmácia de produtos naturais e produtos desenvolvidos, existem algumas especificações. Essas especificações que só competem a um nicho, só vai funcionar naquele nicho e para aquela empresa. Então, ele deve ser customizado. E, por último, nós temos uma taxonomia que identifica a licença do software. De acordo com a licença, ele pode ser um software comercial, no qual você cobra pela utilização desse software, ou no software livre, no qual não se cobra pela utilização do software. Bom, basicamente, nesses pequenos minutos que nós passamos juntos, nós fizemos uma grande abordagem sobre as principais questões relevantes à engenharia de software, nos quais vai determinar qual é a linha que você seguirá dentro do curso. Lembrando, de tudo que nós vimos aqui, o mais importante é lembrar que existe uma classificação ou taxonomia do software, e que há grandes diferenças entre ciência da computação e engenharia de software, e engenharia de software e engenharia de sistemas. Meu muito obrigado e até a próxima.